amores, tudo bem? Então, eu sou a Priscila Mello, eu tô aqui para falar um pouquinho do meu mundo bariátrica, vencendo a obesidade, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo, onde eu venho aqui falar que eu fiz a minha operação bariátrica agora, dia 10/2 de 2021, né? E estou há 6 dias nesse processo da bariátrica. Então, eu venho contar primeiro nesse episódio um pouquinho o meu antes, como eu cheguei a essa fase da bariátrica. Então, eu nunca fui uma criança, uma adolescente, uma criança mega magricela, né? Eu sempre fui mais ou menos sempre ali no ponto, né? Teve meus momentozinhos que eu sempre falei que eu sempre fui uma falsa magra. Eu sempre tive barriga, coxa, né? E perninha grossa. Então eu sempre tive muito esse quadril grande, né? Então eu nunca fui magra, né? E com isso, ao longo até os meus 13, 14 anos eu ainda estava mais magra. Dos meus 14 anos em diante foi quando eu comecei a engordar. Eu não engordei, foi assim, tipo, dos 14 eu já fui para os 144 quilos. Não. Até mesmo com meus 14 anos eu pesava 53. E eu fui aos poucos, gradativamente, eu fui engordando, né? Foi aos poucos, não posso frisar. Hoje eu tenho 38 anos. Quando eu comecei esse processo, né? Eu tava com 144, tá? Então eu fui aos poucos. Quando chegou fiquei grávida, já fui grávida, não boto culpa nenhuma, tá? Na minha gravidez. Porque na época eu estava, quando eu engordei, assim, né? Comecei a minha gravidez, eu estava com 94. E ao final da gravidez eu tava com 106, 12 quilos. Mas esses 12 quilos no primeiro mês que eu tava com a minha filha, eu já tinha emagrecido tudinho. Eu depois voltei a engordar normalmente por mim mesmo. Então, gente, eu falo que eu engordei foi por mim, tá? E até chegar em 2015, tá? Em 2015 eu tava sentindo também muita dor no meu pé, muito incômodo, também incômodo, assim, comigo, até pra comprar roupa, pra fazer isso. Mas eu nunca fui incomodada com o meu corpo propriamente, não. Eu tinha incômodo assim, na hora de comprar roupa, na hora de sentar numa cadeira, numa hora num brinquedo, numa coisa. Porque o que ficou mais básico, foi mais assim, pegante pra mim, foi quando em 2015, né, eu fui pra aquele parque lá do Ceará, tá? O Beach Park. E com isso, tinha muitos brinquedos, né, que não podiam ser para pessoas que estivessem pesando mais de 120 quilos. Então eu vi a minha família toda brincando, né, zoando. Eu fiquei na minha, fiquei de boa, mas aquilo ali no fundo me incomodou, tá? Segunda parte foi que eu comecei a sentir muito meu pé. E fora a parte de roupa, que é a coisa mais difícil comprar pra rua. Hoje em dia até tá mais legalzinho, né? Então, na época eu fiz a dieta da Dukan. Dukan, pô, dieta perfeita, emagreci. De 126 fui pra 85 quilos. Então foram exatamente 41 quilos. Então eu emagreci esses quilos de boa. Só que eu não fiz o processo todinho da dieta, que ela tinha várias coisas. Como toda e qualquer dieta, e quando a gente tem que botar na cabeça, a gente tem que manter ela e ficar nela. Não dá pra você, tipo, hoje estar de dieta e amanhã não tá mais. Infelizmente, eu aprendi isso e tenho isso na minha cabeça. Você pode sim, né, dar uma relaxada em algumas coisas, mas não deixar de estar de dieta, né? Ou de dieta ou tornar aquela alimentação um pouco mais normal pra gente, tá? Tornar aquilo ali diário, né, normal. Não pensar como dieta. E é isso que eu tenho tentado pensar todos os dias, todas as horas, antes da minha cirurgia, para poder mudar essa minha visão. Então, com isso, né, quando eu voltei, né, dessas férias, eu botei na minha cabeça, vou fazer dieta e fiz, pronto. Tá, em 2015 estava perfeita, mas eu não mantive. Então, até chegar em 2020, ano passado, tá? Que novamente eu fiz uma viagem, de novo para o Ceará. Acho que o Ceará tá ficando traumatizante pra mim. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas, também, novamente, o meu povo adora zoar, adora fazer passeios, né, maravilhosos. Foram fazer um passeio que eu também fiquei incomodada de ir. Com isso, novamente, eu pensei em mim. E, na verdade, como esse ano, em 2020, eu estava muito mais além do que os outros anos,
Porque no outro ano, quando eu fui, eu tava 120, cento e pouco, né? Eu sei que no final, quando eu cheguei na dieta, fui pra fazer a dieta, eu tava com 124, 126. Nesta vez, eu já estava com 130, cento e pouco. Tanto que eu fui comprar roupa lá pra minha filha, lá no Ceará não existe gordo, não existe não, tudo lá é magro, porque lá não tem. Porque eu fui em 2 feiras lá, que eram feiras grandes de gente de roupas, assim, mega ultra pau e famosa por vender roupas pra caramba. Eu não encontrei roupa pra gordo, tá? E gordo, quando eu falo, não é gordo abaixo de 100 quilos, não. Eu tô falando gordo acima de 100 e pouco quilos, não tem, gente. O meu caso não tinha. Obesidade mórbida, não existia roupa lá. Isso também me deixou um pouco muito desanimada, tá? Aí, quando eu voltei bastante pensante nisso. Não vou te falar que de primeira eu fui procurar. Aí foi onde que veio a pandemia, bababá, pão duro, eu continuei. Eu tava conversando muito com minhas amigas que são desde quando eu tenho elas do colégio, então elas sabem muito bem esse meu processo, né, de engordar, de emagrecer. E foi onde eu tava pensando e falei com elas, tava conversando com elas. E uma delas, que tinha um contato do Dr. Rodrigo Saboia, falou, então tá, então você tá querendo mesmo? Então você quer? Aí eu, quero, eu vou ver se eu corro atrás e faço. Ela, então tá. Então eu tô ligando, eu vou ligar e vou marcar pra ti. Então foi elas que deram o primeiro passo pra mim, porque eu ficava enrolando, até eu chegar no Dr. Rodrigo. Então, cheguei no Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo me deu um peteleco. Aqui, ele falou, Priscila, você precisa emagrecer 14 quilos. Na hora eu falei, oi, eu vim procurar um milagre, você não tá me dando um milagre. Você tá querendo que eu faça alguma coisa antes. Então, com isso eu acabei, né, tendo que emagrecer e ter a força de vontade, já que era isso que eu tava querendo naquele período. Eu consegui, fui na doutora Bruna, que é o amor de Nutri, né, e ela me ajudou nesse processo. Graças a Deus ela me passou, né, dietas possíveis, ela passou uma dieta possível, onde eu consegui, fiquei tempo sem beber, depois voltei até por uma questão que eu já tava mais, tinha chegado no peso mais ou menos, então depois voltei, relaxei mais, ninguém tinha falado assim, você é obrigada a fazer isso. Então eu me mantive nisso e fui até chegar nesse peso de 14 quilos, de perda de 14 quilos, então no caso cheguei a 130. Então eu vou contar a partir daí que como foi os exames, caiu quantos exames, conto um pouquinho mais de cada um no próximo episódio. Peço pra você dar um like, tá? Sou nova aqui, então eu peço pra vocês, espero estar ajudando, tá? Porque quando eu comecei a pensar nisso tudo, a fazer tudo, a primeiras coisas que eu procurei foi aqui no YouTube, e eu senti falta de algumas coisas mais detalhadas, tá? Espero que vocês gostem, então dê o like. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com todos, tá? Eu espero que eu vá melhorando os vídeos cada vez mais, mas deixa suas dúvidas, seus comentários aqui para eu poder saber e poder solucionar para vocês nos próximos episódios, tá bom? Beijo, fica com Deus.